Era uma vez um lenhador que tinha 7 filhos homens. O mais velho tinha 12 anos e o menor 7 anos, e se chamava Pequeno Polegar, pois ao nascer o seu tamanho era menor que o de um dedo polegar. Apesar de muito quieto, ele era muito esperto. Sua família era pobre e mal sobrava dinheiro para comprar o pão. Então, um certo dia, o lenhador combinou com sua esposa: Mulher, o que vamos fazer para alimentar os nossos filhos? Estive pensando em levá-los para a floresta e deixá-los lá para que a vovozinha cuide e os alimente. Diziam que lá tem uma casinha onde mora uma senhora que cuida de criancinhas abandonadas. Mas, marido, são nossos filhos. Não me sinto bem em abandoná-los. A esposa do lenhador ficou triste em ter que abandonar seus filhos, mas depois de conversar muito com o seu esposo, concordou. Tudo bem, marido. Se eles ficarem aqui, vão morrer todos de fome. Assim que acordarmos amanhã, vou repartir o último pão que temos, e então iremos rumo à floresta. O que eles não imaginavam é que o pequeno polegar estava no cantinho escondido, ouvindo tudo, e por ser muito pequeno, nem notaram sua presença. Como assim? Nosso pai vai nos abandonar na floresta? Não quero ficar sem os meus pais, pensou o pequeno polegar. Já sei. Quando a mamãe for repartir o pão, vou guardar o meu pedaço para marcar o caminho e assim poderemos voltar para casa. Assim que amanheceu, a esposa do lenhador distribuiu um pedaço de pão para cada um e foram à floresta. Chegando lá, o lenhador mandou os meninos procurarem lenha seca no mato. Enquanto isso, o lenhador e a mulher se afastaram, silenciosamente, sem que os filhos percebessem. Passaram-se algumas horas e, como os pais não apareceram, os meninos ficaram assustados. O que faremos sozinhos aqui no mato? Não tenham medo, disse o pequeno polegar. Venham comigo, que eu os levarei para casa. Como vai fazer isso? Nenhum de nós conhece o caminho. Eu marquei o caminho com migalhas de pão, para que pudéssemos voltar para casa. E assim fizeram. Conseguiram encontrar sua casa. O lenhador e sua esposa assustados, imaginando como eles conseguiram voltar para casa. Na manhã seguinte, o lenhador e sua esposa os levaram novamente para a floresta, pois ainda não tinha como alimentá-los. Só que dessa vez eles se certificaram que nenhuma das crianças estava ouvindo. Chegando na floresta, o lenhador e sua esposa viram que os meninos estavam distraídos e saíram sem que os notasse. Quando os meninos perceberam que tinham sido abandonados novamente, olharam para o pequeno polegar com a esperança de que eles o levassem para casa novamente. Mas o pequeno não sabia de nada dessa vez. Mas lembrou que os seus pais contavam uma história de uma vovozinha que morava na floresta. Ela era doce e muito boa com as crianças. Então, eles tomaram a decisão de ir procurar a vovozinha. Quando já estava quase anoitecendo, o pequeno polegar avistou uma casinha. E quando chegaram mais perto, viram pela janela que ali morava uma senhora e seu filho. Ficaram com medo, mas o menino, que era muito corajoso, daria um jeito naquela situação. Assim, tomou a frente e foi bater na porta. Quando a porta se abriu, uma senhora apareceu e sorriu para as crianças. O que um menino tão pequeno e tão bonito está fazendo sozinho na floresta com seus irmãos? Perguntou a mulher. E o menino, então, contou tudo o que havia acontecido e pediu para que a vovó os ajudasse a voltar para casa. Coitados, vou cuidar de vocês e alimentá-los, e ajudarei a encontrar seus pais e sua casa. Assim foi, o pequeno todo confiante que tinha conseguido resolver tudo. Ela alimentou todos e os colocou para dormir. Na manhã seguinte, bem cedinho, a senhora acordou todos ao som de apito. 1, 2, 3, levantem seus pestinhas. Vocês acham que vão comer de graça? Não vão, não. A senhora, que de docinha não tinha nada, colocou-os para trabalhar. O pequeno polegar, assustado, pensou numa ideia e disse a seus irmãos:
Temos que fugir. Essa vovozinha não é nada boazinha. Quando a vovó se distraiu, os meninos fugiram. Bem que a vovozinha tentou pegá-los, mas os meninos eram mais rápidos e conseguiram escapar. Numa aldeia mais para frente, os meninos se esconderam. E de repente, viram um circo. Ficaram maravilhados. Logo, o dono do circo, que se vestia de palhaço, perguntou o que aqueles pobres meninos estavam fazendo ali sozinhos. Depois que o pequeno Polegar contou toda a história, o palhaço teve a ideia de levá-lo junto com o circo, para que os meninos trabalhassem com ele, e assim eles os ajudaria a achar seu lar, pois o circo fazia muitas paradas. Seria fácil encontrar. Os meninos aceitaram, muito animados, foram trabalhar com o palhaço. Passaram-se alguns anos, os meninos não tinham mais esperança de encontrar os seus pais. Só o pequeno Polegar, este nunca desistia e guardava todo o dinheiro que ganhava para dar aos seus pais. Num certo dia, quando estava à procura de seu lar, o pequeno Polegar viu uma mulher que parecia muito ser sua mãe. Na verdade, ele tinha certeza que era sua mãe e correu ao seu encontro. Mãe, mãe! Gritou o pequeno Polegar. A mulher, assustada, reconheceu o seu pequenino, abraçou-o forte. Logo em seguida, o pequeno correu para chamar os seus irmãos. A família enfim se encontrou e o palhaço cumpriu sua promessa. Depois de se despedir, entregou o pagamento de todos os anos de trabalho do pequeno, pois ele tinha pedido para que só lhe pagassem quando encontrasse seus pais. Com o dinheiro do Polegar, eles não iriam mais passar fome, e assim viveram felizes para sempre.